Olá, você que está acompanhando os meus conteúdos aqui. Eu estou aqui com mais um estudo que eu fiz a respeito da Septuaginta. Há quem diga, como Rubens e companhia, de que o texto grego ele é língua do inimigo, é uma língua que não presta. Se Jesus falava aramaico, os apóstolos ali, sei lá, o mais comum era o hebraico, por que está escrito em grego? E por que tem essa tradução do Antigo Testamento em grego? Será que era importante para os apóstolos? Se eles não deram importância, se Jesus não deu importância, por que eu deveria dar? É aí que está. Uma coisa que eles não vão te falar e eles não fazem estudo. E os religiosos não citam isso porque estão nem aí. Eles estão preocupados em enganar o povo. Está nisso aqui, ó. Jesus e os apóstolos do Novo Testamento frequentemente citaram a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, em vez do texto hebraico original. E agora? Hã? Isso é comprovado através de comparações entre as citações do Antigo no Novo Testamento e o texto da Septuaginta. Vamos ver uma comparação? Isaías 7,14 e Mateus 1,23. O texto hebraico traz a palavra alma, tá? Tem um lama de que alamá, que é jovem mulher, né? Jovem, né? Que tem aquela discussão. Não, isso daqui não se refere a Jesus, porque está escrito jovem no hebraico. Mas a Septuaginta sabe o significado daquele ali. Tá aqui, ó, no texto hebraico, tá? Eu peguei da Bíblia Hebraica Estudo de Gartência, depois eu vou explicar por que desta versão, tá? E se ela é original mesmo. Tá aqui, ó, tá? Já a Septuaginta, ou seja, no mesmo verso de 7,14, na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, tem partenos, que é virgem, significa virgem, que é partenos, tá? Enfim, então está aqui, e a tradução é: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Ou seja, na tradução para o português, e obviamente quando em Mateus 1,23, quando ele escreve, ele usa partenos, certo? Que é uma referência a Isaías 7,14. Só que no texto hebraico não está virgem propriamente dito, escrito. Por mais que o significado possa ser também, tá? Eu não vou fazer o estudo sobre isso agora contra os ateus e os teólogos liberais, que gostam de falar que não tem profecia messiânica no Antigo Testamento. Mas enfim, é outra discussão. Portanto, quando o escritor de Mateus vai escrever citando uma referência de Isaías 7,14, ele não usa jovem, ele usa virgem, ou seja, texto hebraico, jovem, mulher, né, jovem, e o partenos, né, alma e partenos, ele usa partenos, que é virgem. Enfim, Isaías 40:3 e João 1,23, texto hebraico, Bamidbar, certo? Que é no deserto, que também é o nome do livro, né? Enfim, tá aqui, ele aqui na Isaías 4:3, no texto hebraico, e a tradução literal: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo estrada a nosso Deus. E a Septuaginta é entei eramoi, ou seja, no deserto. Aqui, né? Eu podia ter lido aqui, eu li direto aqui, né? Enfim. Então, está aqui no texto da Septuaginta, tá? Essa expressão também no deserto. A tradução literal, direto do grego: voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, tornar reta as veredas do nosso Deus. João 23 vai citar: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitar o caminho do Senhor. A diferença aqui? Não. Eu só coloquei para você ver que não é todas as vezes. Tá? No final eu vou dizer, se não me engano eu incluí, senão eu vou dizer quantas vezes, pelos estudos que existe, quantas em porcentagem é citado a Septuaginta e o texto hebraico no Novo Testamento, tá? Então, ó, esse entra na porcentagem, numa certa porcentagem que ele cita igual, eles estão citando iguais, tá? Enfim, Salmo 22:16, João 19:37, texto hebraico: Cari, ou seja, como um leão. Aí aqui é uma interpolação, né? Isso daqui é algo que alguém colocou, não tá no texto, que é minhas mãos e pés. Só para entender. Tá aqui, ó. Tá?
que é leão, né? Como um leão. Tá. Então, tradução literal. Pois cães me cercaram, um bando de malfeitores me envolveu, como um leão, minhas mãos e meus pés. Está truncado porque é literal, é quase palavra por palavra. Não é uma tradução sintática, ou seja, que faça sentido no português sem modificar o que está no original. Eis a dificuldade dos tradutores. Você entendeu? Então a palavra minhas aqui, por isso que eu coloquei em vermelho, foi adicionado para tentar fornecer clareza na tradução. No texto hebraico original, o verso simplesmente diz, como um leão, mãos e pés. Que? Enfim, a adição de minhas é uma tentativa de tornar a frase mais compreensível em português, mas não está presente no texto hebraico original. Por exemplo, eu não sei se eu coloquei aqui, mas eu acho que sim. Na King James atualizada, que é uma tradução lá da King James, que não é uma versão que eu gosto, mas o verso lá, não coloquei aqui porque se referia a outro estudo que eu cancelei porque, enfim, não tinha importância. É aquele texto que fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar certamente e o que pedir, por isso que ele intermedia e faz isso por nós, auxiliando, é claro. Ali termina na tradução, termina em um certo ponto. Só que a King James, por exemplo, ela adiciona mais um negócio. Só que você fala assim, isso aqui é manipulação, tá modificando o texto? Está modificando o texto. Só que ela adicionou ao texto. Mas o que ela adicionou no texto foi uma explicação, como se tivesse o próprio escritor escrito, original, lá em Romanos 8:26 escrito, o Paulo, né, o próprio Paulo escrito, mas não foi ele, significando aquela coisa. Por exemplo, ontem eu comi uma maçã, ponto. Só que aí a King James colocaria assim, ontem eu comi uma maçã e a maçã era fruta, ou seja, ou melhor, maçã era o fruto que eu colhi, entende? Por exemplo, aí eu vi uma árvore que eu plantei e comi a maçã dela que eu plantei. Então esse que eu plantei seria uma adição na tradução em português. É o que a King James fez lá com Romanos 8:26. Não é todas, tá? A maioria segue o original grego lá que está escrito. Beleza? Você entendeu? Então a mesma coisa que foi adicionado de proposital, mas eu quis dizer para vocês. Então não é todas as vezes que está adicionado alguma coisa que é manipulação, tá? É bom que deixe isso claro. Então, enquanto Kari significa o como leão, né? Leão. Aqui o Oroxan, que é transpassaram, ok? Na Septuaginta aqui, ó, o texto e tá ele aqui a palavrinha, tá? Enfim, curiosidade, não sei se o pessoal sabe, mas o hebraico se lê da esquerda para a direita e o Septuaginta é igual nós aqui mesmo, tá? Direita da esquerda para a direita. Tradução: pois muitos cães me cercaram, um grupo de malfeitores me rodeou, transpassaram minhas mãos e meus pés. E quando João vai escrever, ou melhor, o escritor de João vai escrever, lá no verso 37, que está na Bíblia, verso, né? Tá lá, olharão para aquele que a transpassaram. Ou seja, em vez de ele citar, envolveu, como um leão, minhas mãos e pés, não. Ele vai citar o que está na Septuaginta, que é transpassaram. Não existe transpassaram nesse texto, nesse verso aqui. Tá? Transpassaram mãos e meus pés. Enfim, texto hebraico, né, do Hebreus 1:6 e Deuteronômio 32:43. Obviamente é Deuteronômio primeiro, né? Todos os filhos de Deus se prostrem diante dele. E na Septuaginta, proskinesete autopantes agloiteo, ou seja, adorai todos os anjos de Deus. Então, Hebreus 1:6 vai escrever, e todos os anjos de Deus o adorem. Ok? De novo, no texto hebraico de Deuteronômio 32:43, no original hebraico está a expressão
todos os filhos de Deus se prostrem diante dele. Deuteronômio 32, 43. Agora, Deuteronômio 32, 43, na tradução grega, está: adorai-o todos os anjos de Deus. E o escritor de Hebreus escreve: todos os anjos de Deus o adorem. O que se parece com a citação em hebraico, que é a tradução aqui que eu trouxe, ou na tradução do grego? Qual que ele citou? Complicado, né? Para esse pessoal. Bom, Isaías 61 ao 2 e Lucas 4, 18 a 19. Vamos lá no texto hebraico. Ruach Adonai Yahvah Alai. Ou seja, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E aqui, na Septuaginta, Pneuma Kyriou Epimé, ou seja, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ok? Eu coloquei aqui de propósito, tá? Para os que sabem grego de plantão, melhor que eu coloquei de propósito que eu acento para lembrar como se pronuncia, tá? Se bem que está... quem lê grego, algumas palavrinhas eu leio, algumas frases igual está aqui, né? Mas aqui é a transliteração, ou melhor, como se pronuncia, né? Mais ou menos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então, Lucas 4, 18 e 19 está: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Ou seja, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ou o Espírito do Senhor está sobre mim? Aqui só colocou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Nicolas, é Senhor Deus, será que ele se esqueceu? Tá nem aí? Não, independente. Aqui é só um estudo para mostrar que eles, e também o próprio Jesus aqui, referenciava a Septuaginta, não o texto hebraico. Porque esse pessoal gosta de demonizar os textos gregos, tá? Eu também tenho as minhas ressalvas com os textos gregos, com os manuscritos, cheios de erros. Sim, eu conheço as coisas, eu estudo faz anos. Só que eu tenho que ser justo em dizer que eu tenho que dar atenção também para a tradução grega, e eu não fico demonizando igual eles, porque Jesus não demonizou. Ele citava as coisas do Antigo Testamento muito mais na versão grega do que hebraica. Então, se eu tenho que ser igual ele, né? Eu vou ter que seguir qual? Bom, Salmo 34, 20 e João 19, 36. Vamos lá? Começando pelo texto hebraico. Shomer kol atzmotav. Então, guarda todos os seus ossos, nenhum deles se quebra. Tá? Na Septuaginta. Aí eu deixei aqui como se pronuncia, tá? Pra quem quer pronunciar junto, sei lá o que. Mas tá aqui. Filasson pan. Isso aqui, quando tá assim, é para dar a ênfase. Filasson pantata ou está aftou. Ou seja, guarda todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. E João 19:36. Porque essas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Olha aí. Os seus ossos, nenhum deles será quebrado. No grego, no hebraico original, os seus ossos, nenhum deles se quebra. É parecido? Sim. A tradução grega viu e falou assim: poxa, vamos tentar construir da maneira que está aqui no grego, que mais faça sentido, sem perder o original. Só que quando o escritor de João vai referenciar, ele pega do grego, não pega do hebraico. Ô Nicolas, mas é óbvio que ele vai pegar do grego porque ele estava escrevendo em grego. Bom, partindo desse princípio, ok, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. O que impediria o escritor de João referenciar o que está no hebraico? Por que ele escreveu? Nenhum dos seus ossos, nenhum dos seus ossos se quebra. Não, ele referenciou o grego. Então não teria sentido da mesma forma. Ele podia referenciar do jeito que está no hebraico, tá? E uma coisa que eu deixei em vermelho aqui, obviamente eu adicionei, por João ter considerado Septuaginta por escritura, ou seja, se cumpriu a escritura. Aí ele faz uma citação, em vez do texto hebraico do grego, não que ele estava desconsiderando o texto hebraico como escritura, mas se ele, ao se referenciar sobre isso, uma coisa importantíssima a respeito de Jesus,
que algo já passou, mas referenciando algo lá no passado que apontaria para Cristo e que se cumpriu em Cristo, por que que ele colocou esta coisa importantíssima na versão grega, ou seja, na tradução grega do Antigo Testamento, em vez do hebraico, do texto massorético, que é o hebraico original? Por quê? Então, porque hoje alguns questionam as versões gregas, se o próprio escritor de João, que eles consideram inspirado, e eu também, né? Ao contrário da seita de Ial, que breve... porque são tão babacas que eu não me importo com isso. Mas em breve eu vou fazer um vídeo a respeito disso. Por que que ele falou escritura e referenciou a Septuaginta? Então, a tradução grega é importante sim. Nota. Aos estudiosos de Platão, nesse estudo foi utilizada a BHS, a Bíblia Hebraica Stuttgartensia e a Westminster Leningrad Codex. Ou seja, quais são as diferenças entre elas? Base manuscrita. A BHS, como vocês viram aqui, ó, que eu deixei aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, BHS. Quando é assim, é para referenciar qual versão eu peguei, tá? Aqui, ó, Salmo 22:17 BHS. Agora, quando eu não coloquei aqui, isso daqui é direto do texto massorético, não é já da BHS propriamente. Mas você vai falar assim, tá manipulando o estudo, uma hora você usa uma coisa, outra hora não? Não. Vamos explicar. A BHS, ou seja, a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, é baseada no Códice de Leningrado, né? Mas editada com correções, ó, a BHS, tá? Ela é baseada no Códice. Agora, editada com correções e notas críticas pelos estudiosos da Sociedade Bíblica Alemã. Ok? Você vai ver do lado... Bom, eu vou pegar aqui, né? Eu sempre falo que eu não vou pegar para não dar problema. Ó, eu já mostrei ela umas 2 vezes aqui, ó. Bíblia Hebraica Stuttgartensia, tá vendo? Ó. Obviamente, como é uma Bíblia Hebraica, ela não vai começar quando você abre, igual no português aqui, ó. Aqui a capa... Aqui ela tá terminando, é da esquerda para a direita, lembre-se disso. Aqui, ó, o começo dela aqui, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Problema é que eu peguei uma edição, não sei se tem outra, que ela é uma... Ó, bem fininho, igual aquelas bíblias antigas, sabe, que você ganhava na gincana de denominações, né, propriamente ditas, ó. É bem fininha, assim, 28, 14... Aqui, por exemplo, ó. Esse aqui é o 28, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Sim, isso. Opa! Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo que tem alguns comentários... é minha outra mão. Tá vendo que tem alguns comentários aqui? Não vai dar pra focar tão bem. Ele tá focando lá no fundo, vai demorar pra focar, mas tem alguns comentários aqui, certo? Aqui é uma edição de nota crítica. Aqui ele vai dizer se tem diferença em outras versões, se tem variantes textuais, ou seja, um copista escreveu a palavra com acento, o outro botou sem. Aí eles colocam tudo aqui. Entendeu? Independente. Mas é um pouco mais difícil que o grego. O grego tem bem mais variantes, ok? Então, é a mesma coisa. Aqui, é uma edição com nota crítica, né? E do lado também tem referências e também alguns comentários, aquelas coisas do lado. É como se você estivesse pegando o códice, mas a BHS adicionou coisas e as notas de rodapé. Que é bem boa, diga-se de passagem, tá? E já a Westminster, ou seja, ela é também baseada no Códice de Leningrado, mas é uma edição eletrônica que reflete fielmente o texto do manuscrito, sem as correções e notas críticas encontradas na BHS. Por que eletrônica? Porque você não vai pegar o códice na mão, né? Vai deteriorar na sua mão. Então, obviamente, é eletrônica, passa-se fielmente o que está escrito lá, mas não tem correções, ok? É mais chucro mesmo, é mais básico mesmo. E notas críticas encontradas no BHS também não tem aqui, tá? Notas críticas incluem um aparato crítico extenso, sim. Tem páginas aqui que tem mais nota de rodapé do que está escrito na página. Com notas e variações textuais, ajudando os estudiosos a entender as divergências e possíveis emendas. Ou seja...
Aqui era para ter uma palavra, mas aqui no outro códice tem. Será que esse códice, esse escrito, esse escriba, ou sei lá quem, escreveu aqui esta seguinte passagem na antiga aliança, ele incluiu, ele emendou, ele manipulou, ele adicionou, era uma coisa que tinha nesse, que foi apagado nesse, e dá pra ver, pra quem estuda manuscritologia, eu sou muito jovem nisso ainda, não é minha área ainda, mas você dá pra perceber se foi algo que foi apagado, que ele escreveu errado e apagou e não adicionou mais alguma coisa, ou escreveu meio por cima e fica meio difícil de ler. Entende? Então acontece essas coisas. Não é uma confusão, tá? O criador permitiu isso para justamente você comparar e ver qual que é o mais fiel ao original. Beleza? E já o Westminster não possui notas críticas, é uma reprodução direta do texto. Vamos lá, diacríticos e pontos massoréticos. Inclui os pontos massoréticos e os acentos, mas pode haver pequenas variações na forma como são apresentados em comparação com a Westminster. Tá? E a Westminster contém os pontos massoréticos acento conforme o Códice de Leningrado, mas com menos ênfase em possíveis variações textuais ou sugestões de emendas. Tá bom? Uso de propósito. BHS é amplamente utilizado em estudos acadêmicos e críticos da Bíblia devido ao seu aparato crítico, conforme eu faço. E na Westminster é mais comumente utilizado em contexto onde um texto massorético fiel ao manuscrito original é necessário, como em estudo religioso ou texto eletrônico. Porque o religioso não vai querer falar de variante textual, ele nem vai pensar, porque na cabeça dele a Bíblia é a palavra de Deus e caiu assim do céu com zíper e tudo. Então ele não vai querer que o povo saiba disso, porque o povo tá tão aliado lá, e eles não explicam uma coisa, eles não separam o que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo e não um livro. Não que eu desprezo, tanto que eu chamo de escrituras sagradas, eu defendo os textos que estão lá, mas eles não fazem essa separação, é por isso que tem um monte de idiota ateu aí no mundo. Tá? Aí quando o cara descobre isso, fala assim, pô, mas na palavra de Deus, uma coisa omite, na outra não tem nada, na outra tem mais palavra, na outra tem uma certa palavra. E aí, como que eu faço? Enfim, a pessoa fica maluca da cabeça, porque a religião já é doente por si própria, né? Bom, vamos lá. Utilizei a BHS algumas vezes, o texto que usei difere da Westminster. Então está aqui a BHS, aqui a BHS, da Isaías 7:14, 43, Salmo 22:17. Tá aqui a Westminster. Vamos lá, ó. Isaías 7:14. Ó. Olha o jeito que está, com os textos massoréticos, pode diferenciar sim da maneira que está no Westminster, tá bom? Né? Por exemplo, o texto, o ponto, o texto, a vogal massorética, ou seja, esses pontinhos que você vê aqui, ó, é para você que não lê muito hebraico, você saber, aqui ó, é um lamed, essa aqui é a letra lamed, mas esse daqui pontinho aqui, esse Tzinho, ele vai me dizer se é um E, se é um A, se é um O, se é para puxar um vogal mais longo para a próxima letra, entende? Então até aqui, ó, não tem muita diferença você olhando meio por cima, ok? Bom, os textos na BHS e na WTT, né, Westminster, são essencialmente os mesmos, pois ambos são baseados no mesmo manuscrito, o Códice de Leningrado. No entanto, a BHS contém um aparato crítico com notas e correções que podem não estar presentes na Westminster, portanto o texto principal é o mesmo, mas algumas pequenas variações podem existir nas notas críticas. Olha, eu peguei direto de uma das minhas ferramentas de estudo aqui, que é a Bibleworks. Está aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse é o Códice de Leningrado. Você vai pegar isso na mão? Não. Então, para isso, será necessário que alguém copie do jeito que está. Agora, se tem algum erro, a BHS vai corrigir. Talvez ela vai explicar, olha, lá está escrito assim, possivelmente foi um copista, enfim, tem todas essas questões. Mas está aqui, ó, o códice, tá? Tem muitíssimos outros manuscritos, códices, né? Que tem lá no site do maldito Vaticano. Enfim, está lá. Aqui, ó, os comentários que a BHS ainda traz, tá vendo? Ó, aqui essas coisas que adiciona. Aqui, ó, olha lá a notinha. Então tem aqui, ó, olha lá, ó.
Falam tanto mal dos pontos aí, ó, da vogal. Aqui, ó, olha lá, ó, os pontinhos aqui, ó. Ó, é, o Shin, o Vav, o Pei, o Reish. Parece ser o Reish, né? Pelo amor de Deus. Aleph. Tem tudo aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Os pontinhos aqui. Esse aqui é ponto, tá? Pra você saber a vogal. E se lê assim, tá? Ó. Daqui, ó. É assim, ó. Se lê assim, ó. É uma ondinha que você vai lendo, ó. É uma ondinha. Tem o Tsai, daí ali. É, aí, ó. Esse é o. Aqui, ó. Vamos lá. Esta é uma página do Códice de Leningrado. Ele é um dos manuscritos completos mais antigos da Bíblia hebraica, datada do início do século XI. O Códice de Leningrado é altamente significativo para a crítica textual e os estudos escriturísticos, servindo como uma fonte primária para o texto massorético, que é o texto hebraico autoritativo da Bíblia judaica. Eu botei aqui a nota de rodapé para a gente ler depois. Estudos indicam que aproximadamente 70 a 80% das citações do Antigo Testamento no Novo Testamento são mais próximas da Septuaginta, enquanto cerca de 20 a 30% são mais próximas do texto massorético, do hebraico original. Então abaixo estão alguns números aproximados para proporcionar uma ideia geral. Então, semelhantes à Septuaginta, cerca de 200 a 250 citações, gente. Já o texto hebraico é de cerca de 50 a 100. Os estudos que analisam as citações do Antigo Testamento no Novo e a preferência pela Septuaginta, como foi esse mini estudo, mas aqui eles vão abordar muito mais. Eu fiz isso daqui sozinho, eu não fui pesquisar neles, tá bom? Eu fiz daqui sozinho esse mini estudo, mas podia discorrer muito mais, mas já tem aí, né? Em vez do texto massorético, são amplamente discutidos na literatura acadêmica. Aqui estão algumas referências importantes. Bale, em seu livro Rain Book on the New Testament Use of the Old Testament, Bill apresenta uma análise detalhada das citações e alusões do Antigo no Novo, destacando a influência da Septuaginta. Karen, não sei, né? Depende. E Moisés Silva, no livro Invitation to the Septuagint, que é os autores exploram a história, a tradução e o uso da Septuaginta, incluindo seu impacto nas citações do Novo Testamento. Richard Reis, né? Echoes of Scripture and Letters of Paul. Reis examina como Paulo utiliza a Septuaginta em suas epístolas, mostrando a prevalência dessa tradução grega. O Walt Kaiser Jr., Darrell Bock, Peter Enns, no livro Three Views on the New Testament, Use of the Old Testament. Esses autores discutem diferentes perspectivas sobre como o Novo Testamento utiliza o Antigo, incluindo a preferência pela Septuaginta. Vamos lá, o que é crítica textual, Nicolas? A crítica textual é o que eu faço de vez em quando nos estudos e já tinha feito, sem saber o que era bem antes. É o estudo e análise dos manuscritos antigos para determinar o texto mais próximo do original. É aquela verificação cruzada que, por permissão do Pai, nós temos aí. No caso da Bíblia, né, isso envolve comparar diferentes cópias e versões dos textos bíblicos para identificar variações e entender a evolução do texto ao longo do tempo. Esse estudo ajuda a corrigir erros de cópia, entender nuances linguísticas e recuperar a forma original do texto. Tá? E na questão lá do texto autoritativo da Bíblia judaica, o texto massorético, representado pela sigla TM, é considerado o texto hebraico autoritativo da Bíblia judaica. Isso significa que ele é a versão do texto bíblico reconhecida e utilizada oficialmente no judaísmo. O Códice de Leningrado é a base para a maioria das edições modernas do texto massorético. Tá? Também tem outros? Tem outros, mas ele é a base. Como a Bíblia Hebraica Estudo de Gartência, o texto massorético é altamente respeitado e utilizado em estudos acadêmicos, liturgias e traduções da Bíblia. É isso, gente. Tá? Esse é mais um estudo aqui demonstrando no porquê será que eles demonizam tanto o grego, a Septuaginta, se até mesmo no grego ali do Novo Testamento eles citam o grego do Antigo Testamento e não o hebraico. E aí, né? E agora? E agora, hein? E agora?
Bom, gente, uma coisa que eu queria avisar, se você assistiu até o final, mais esse estudo, ó, eu estou agora, em vez de fazer textos, porque eu não estou fazendo mais em textos, né? Ou seja, eu copiava no bloco de notas online, não que eu não tivesse aqui no computador, mas no bloco de notas online, eu escrevia, enfim, colocava meu nomezinho ali só para dar uma assinatura eletrônica do que fui eu que escrevi, enfim. E ponto, eu postava para vocês no Facebook e depois no Telegram, depois no YouTube na aba comunidade com muito esforço. Eu vou fazer um vídeo separado, mas esse é um bônus se você está assistindo até o final. E, enfim, agora eu estou. Depois que eu escrevi o livro, eu vi que é bem mais didático para mim, é melhor, é mais simples também. Dá um pouco mais de trabalho, sim, mas ó, olha essas fontes, cara. Entende? Eu posso escolher a fonte que eu quiser. Enfim, aqui ó, separar bonitinhos daqui. Eu podia fazer lá quando eu postar pra vocês, sim. Mas aqui é melhor, aqui ó, bem apresentado. Então, se você tiver interesse em ter esses PDFs, eu envio de graça. Você dá o seu e-mail, fala assim, você comenta no vídeo que apareceu o PDF. Você fala assim, Nicolas, eu quero isso daqui, esse daí pra mim. Aí eu envio pra você. Ah, se você querer, né? Porque você tá vendo no vídeo. Mas às vezes você quer ler ali sozinho, usar como base pra qualquer coisa, sei lá, né? Enfim. Ah, e eu vou estar postando esses textos e já tô. Já eu não sei qual mais, tá? Eu já postei tudo que eu lembrei de importantes que eu já fiz nesses 4 anos aí de estudo desde 2021. Mas essas coisas, das coisas contra a religião, eu já sei desde 2015, mas eu peguei mais firme em fazer as minhas próprias coisas em 2021. A partir de 2021, né? Então já tem 4 anos aí nessa estrada. Portanto, eu criei um blog, ok? Eu queria criar um site, mas eu vi que o blog é muito mais fácil conversando com o irmão no WhatsApp. Ele falou assim: não, é fácil, é só logar lá e você vai postando lá, é bem fácil. Eu falei: será? Por que eu não fiz isso antes? E realmente, que burrada, por que eu não fiz isso antes? E o recado que eu queria dar é que nesse blog, que eu vou deixar o link para vocês na descrição e no primeiro comentário fixado. No Telegram vai ser logo depois que eu vou enviar, ou na própria legenda, no Facebook também, na própria legenda aqui em cima, depois do título. É que vocês vão poder ler lá também com muito mais facilidade do que do Facebook e no Telegram, porque o Telegram ele corta o texto, eu odeio isso. E o YouTube também, eu tenho que ficar separando parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Então, gente, quando o texto for gigante, ou quando o texto for um pouco grande e o Telegram cortar muito e o YouTube também, eu não vou postar em nenhum dos dois. Eu vou postar direto no Facebook e no blog. E eu vou deixar referenciado na aba comunidade do YouTube e no Telegram e também no status do Zap, que eu sempre coloco, que eu fiz um texto e eu vou deixar o link para publicação ali no blog e também para o post ali no Facebook. Entendido? Porque quando é gigante eles cortam muito e eu não gosto disso. Mas quando o texto for pequenininho, como foi aquele respondendo a questão de Jesus tira o pecado do mundo, como foi que mais? O bizarro livro de Urântia? Penso que sim. Os primeiros refutando bobice dos ateístas, que eu já postei nessas outras redes. É isso daí. Tá bom? Eu vou fazer um vídeo separado depois pra avisar, mas esses são bônus se eu estiver postando antes ou depois, ou se por acaso você não viu o vídeo que eu postei antes. É isso, tá bom? Muito obrigado, que Deus continue abençoando.